Bom, agora a gente volta a falar então, né, sobre o tarifaço de Donald Trump, que segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, deve atingir 6,6 bilhões de dólares em produtos brasileiros exportados então ao mercado norte-americano. Nesta segunda-feira, o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio, a OMC, para contestar então as medidas tarifárias. Sobre essa ação e as atualizações deste cenário, a gente conversa agora com o Marcos Labate, que é economista e sócio fundador da GT Capital. Muito obrigada. Boa tarde para você. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco para fazer essa análise, não é? Tudo bem, boa tarde, Rafaela. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. Realmente é algo que, desde o ano passado, os Estados Unidos já utiliza como, né, uma arma comercial, né, a imposição de tarifas, não somente contra o Brasil, mas contra também, né, outros países. E o Brasil agora, acionando a OMC, ele tenta, de alguma forma, né, um início de uma tentativa de entendimento entre ambas as partes. A gente sabe que isso vai ser muito difícil, porém, enfim, é uma tentativa. Então, né, Marcos, já iniciamos por aí, né? A gente quer saber de fato, né, o que representa, então, esse pedido de consultas, né? É uma última saída do governo brasileiro para tentar reverter essas novas tarifas? Como que segue na prática também essa parte? Perfeito. Bom, a gente vê como exemplo alguns países que conseguiram com êxito a negociação com os Estados Unidos, por exemplo, Japão, Índia, eles sentaram na mesa para conversar e, obviamente, nessa negociação tiveram que abrir concessões. O Brasil, no entender, né, da política atual do governo, ele está tentando uma conversa, mas eu acredito que o Brasil realmente não sentou na mesa para estar conversando com o governo norte-americano. A OMC é um órgão que faz uma regulamentação. Ele não é um órgão que ele pode estar impondo, por exemplo, algo negativo contra o governo americano por ele estar utilizando as tarifas como moeda de troca de negociação. É uma mudança do momento do atual governo norte-americano. Ele já vem fazendo isso desde o ano passado, não é novidade, mas o governo brasileiro também não auxilia, né, batendo de frente com, volta e meia, né, algum político, né, atual está falando do governo atual ou mesmo das políticas de Trump. Eu acho que a gente tem que tentar entender isso de uma forma econômica. O Brasil necessita muito dos Estados Unidos e também os Estados Unidos necessitam dos produtos primários brasileiros. Acredito que tem que ter uma negociação e talvez o OMC pode ser um início, né, de um entendimento entre ambas as partes. Marcos, boa tarde para você. Bom ver você Boa tarde, novamente aqui no TJ Aparecida, viu? As tarifas são consideradas injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994. Então, daí eu pergunto para você, no cenário político e econômico, há um consenso com relação à medida adotada pelo governo brasileiro nesse momento? Bom, a gente sabe que o governo brasileiro, ele historicamente também é uma economia muito fechada, né? Para alguns produtos, o Brasil chega a ter uma tarifa de 60% sobre a importação. Eu vejo que o governo Trump, talvez ele calibrou um pouco mais, né, contra o Brasil, com, obviamente, um entendimento sobre a parte da proximidade que o Brasil está tendo com países como a China. Se a gente for ver de maneira geral, essas tarifas dos Estados Unidos são injustificadas, né? No argumento que os Estados Unidos vêm repassando, se a gente for ver realmente produtos como o etanol, por exemplo, o Brasil não tem nem concorrência com o etanol norte-americano. Produtos como o mel orgânico, o Brasil ele produz uma grande quantidade, então os Estados Unidos realmente precisa do mel orgânico. Então eu vejo que tem um fator político nessa tarifa extra que os Estados Unidos vem realizando, mas também o governo brasileiro de alguma maneira não vem auxiliando, né, em realmente sentar na mesa e ter uma conversa com o governo norte-americano, como eu falei,
como foi feito por outros países. A gente tem que pensar que a economia norte-americana ela é infinitamente maior que a economia brasileira. Só para o telespectador entender, um estado norte-americano equivale a todo o PIB do Brasil. Então, a gente está falando de uma economia muito forte, que o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Então, o governo norte-americano está utilizando isso como moeda de troca, sabendo do seu poder econômico frente a economias como a brasileira. Sabendo deste peso, né, Marcos? E ainda é um momento de cautela, como você vem explicando, né? E não aplicar aquela questão da lei da reciprocidade, né, econômica, que aí seria talvez um caos mesmo com relação a essas negociações. Só para a gente concluir, ainda com relação às tarifas, né, segundo o governo federal, a sobretaxa acumulada de 37,5% alcança 16,5% das exportações brasileiras, então, para os Estados Unidos, né? Entre os itens atingidos, né, estão máquinas, madeiras e calçados. Dá para a gente já sinalizar se, né, o impacto gerado, né, com relação a esses itens para a nossa economia, como que fica essa parte também? Ah, sim, isso com certeza. Vou dar um exemplo, a madeira, né? O Brasil é um grande exportador de madeira para os Estados Unidos. Então, estados como Santa Catarina, que já vem sofrendo desde o ano passado, vai agravar quanto maior a tarifa que for empregado. A gente vê que, dependendo da força comercial de determinado setor, como o setor de café, o setor de carne, o setor de aviões, isso sim está tendo uma ou outra, digamos assim, alteração e é retirado da lista né, dos produtos que têm essa tarifa. Mas são negociações isoladas, mas a grande maioria está dentro. E isso sim, com certeza, é muito difícil de conseguir um parceiro do tamanho dos Estados Unidos para a gente fazer a exportação. Essa semana veio o primeiro-ministro da Coreia do Sul, teve uma conversa com o Lula. O governo brasileiro, de alguma maneira, está tentando encontrar alguma alternativa, mas a gente sabe que, envolvendo o comércio internacional, é muito difícil encontrar um parceiro do tamanho dos Estados Unidos e com a logística que é encaminhar os produtos para lá. Então, enfim, temos que aguardar, esperar que seja um desfecho positivo, porque o empresário brasileiro é que, no final, que mais sofre, né? Marcos, muito obrigado mais uma vez por sua participação, para a gente poder entender todo esse cenário aí do tarifaço norte-americano, as consequências para a nossa economia, principalmente como é que o governo deve sair dessa, né? Obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigada. Um abraço a todos. Ótima semana. Tchau, tchau.